abro o Sport Center fazendo uma homenagem a Roberto Avalone. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras. Primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras. É cada bloco um gol do Palmeiras. 5 no jogo, 8 na série. Mas a fase de grupos era um grupo babinha. Aí os caras avançam num trabalho pra time brasileiro. Malandro, a gente tem que falar desse Palmeiras. Zupac, Facincani, boa noite geral, porque a gente vai colocar os melhores momentos. E em cima dos melhores momentos a gente já vai tabelando aqui. Vou começar com a visita, que prazer tê-lo aqui, Facincani e este Palmeiras. É uma honra estar com os senhores aqui. Um abraço, xará, Gustavo Zupac, grande companheiro de longa data, de reportagem também, ao fã de esporte conosco. Aquele primeiro tempo protocolar que tem sido de Palmeiras, né? Segurando um pouquinho, dosando, esperando para ver qual que é a reação do adversário. Perna um pouco mais pesada, o ritmo tá forte. E aí depois que abriu o primeiro gol, contra do zagueiro da equipe do Cerro Porteño, a equipe se lança naquele desespero para tentar buscar, quem sabe, o empate, aquele jogo mais para tentar ser uma consagração paraguaia, só que aí não pode, né? Você abrir toda a sua equipe para jogar justamente com o que o Palmeiras tem de melhor, que é o contra-ataque, é praticamente um suicídio jogando no Allianz Parque. Termina com goleada, termina com grande desempenho e com recorde, Felipe Mota. Sabe por quê? Por quê? Porque o Palmeiras chega a 9 vitórias consecutivas em Libertadores, contando desde a vitória sobre o Flamengo 2-1 na final do ano passado, mais toda essa campanha de 2022, está isolado na ponta como o time que tem a melhor sequência 100% na competição. Vamos lá, o Samúdio fez o gol contra, aí o Rony fez 2, o Breno e o Gustavo Gomes. O Zupac tá virando marca desse Palmeiras, cozinha no primeiro tempo e degola os adversários na segunda etapa. E não é que simplesmente degola, né? É muito instantâneo, né? É muito instantâneo. Sabe aquele filme Feitiço do Tempo, do Dia da Marmota? Sim. Que as coisas acontecem sempre igual, e acontece sempre igual, né? Porque aí, como vocês falaram, é um primeiro tempo um pouco mais morno, o Palmeiras até abriu vantagem no primeiro tempo, e eu achei que o gol fosse dado para o Gomes, né? Mas o gol foi dado para o Samúdio, que até fez um bom primeiro tempo, foi o melhor jogador para mim do Cerro no primeiro tempo, mas fez o gol contra. E aí no segundo tempo o Palmeiras estava ali, naquele seu ritmo, de repente, a partir dos 28 do segundo, ou 23 do segundo tempo, começa, é gol. Rápida, o Cerro piscou, tava 1-0, piscou de novo, tava 4-0, e aí 28, né? Aí vem a obra de arte do quinto gol, que é esse espetáculo de gol do Rony, que merece um bloco inteiro. Isso não foi o Dia da Marmota, não, foi a tentativa. Ele sempre tem até um perfil, o Rony tenta de bicicleta, um negócio assim que ficou colocando, mas nessa ele fez. Foi impressionante a leveza que o Palmeiras joga uma competição que os times geralmente jogam tenso, sofrendo, né? O Palmeiras joga leve, o Palmeiras joga consciente a Libertadores, né? Isso é visível. E para quem quer olhar pelo viés do que o Palmeiras tem campanha fácil, tem até elemento para isso, porque o Cerro Porteño foi o 16º classificado, né? Então, fosse aquele cruzamento clássico, o Palmeiras pegaria o Cerro de qualquer forma. Mas ainda assim, o Palmeiras meteu 3 lá, 5 aqui, o que ninguém fez, né? Então é uma campanha espetacular, é um desempenho maduro, se não é um desempenho espetacular, porque não é, mas é nesse momento, né? Mas é um desempenho com uma maturidade que não tem como olhar para o Palmeiras e não falar, esse time é o favorito para ganhar a competição, porque ele está à frente de todos os outros, de Galo, de River, de Vélez, de Corinthians, de Flamengo, de quem passar. O Palmeiras está à frente. Vai exercer isso até o final? Veremos. Mas temos na Libertadores de 2022 um time à frente dos outros, como não tínhamos, por exemplo, na de 21, como não tínhamos, por exemplo, na de 20. O Palmeiras é esse time hoje. Até interessante, porque se a gente volta meses, e o Facincani falou dessa sequência de vitórias, e não é o único recorde, o Palmeiras se transforma no único brasileiro aí para 5 quartas de final de forma consecutiva, né? São 5 anos batendo ali com frequência nas quartas, em 2 deles, os últimos 2 campeonatos, títulos. Mas se a gente volta meses, a gente tá no mês, acabou de entrar no mês 7, a final da Libertadores foi ali na virada do 11 pro 12, o Palmeiras não entrou como um favorito com o Flamengo, não entrou como um favorito com o Atlético Mineiro. É impressionante como... Exatamente. E contra o especialmente aquele jogo do Atlético, com o Atlético por ter ganhado, fica aquela coisa, eliminou o Atlético, você não vai falar contra o Flamengo que é um azarão, não é o favorito. Mas contra o Atlético tinha contorno, acho que o Zupac definiu bem, era azarão, era zebra. Porque era um
uma surpresa. Era um grande momento do Galo. Sim. E o Palmeiras não vinha jogando tão bem assim. Né? Não, e assim, ele decidia fora. Isso. No Mineirão, onde o Atlético era muito letal. Então, é claro que a gente entende o contexto de zebra, mas é aquela zebrinha filhote, né? Assim, porque não dá pra tratar o Palmeiras como zebra. Eu acho que zebra é mais no contexto da brincadeira de, poxa, ganhou aquele que ninguém esperava, mas não era esperado pela grande maioria que o Palmeiras tirasse o Atlético lá, até por esse desempenho e pelo que tinha sido o primeiro jogo no Allianz, né? Que gerou muitas críticas, inclusive ao Abel, pelo Palmeiras ter recusado a jogar futebol. O Palmeiras praticamente não chutou a gol, né? O cenário que foi o Corinthians ontem contra o Boca, parecido, foi muito Palmeiras, só que em casa contra a equipe do Atlético. Então, assim, o que aconteceu? Esse time não jogou, o Atlético perde um pênalti, Jesus amado, né? No jogo na semana seguinte, o Atlético entra, engole o Palmeiras, ele faz 1-0, ninguém esperava, pum, Palmeiras empata o jogo, classifica. Mas assim, não sei a opinião dos senhores, mas essa solidez de competição atrás de competição e como o Palmeiras tem jogado, tem me lembrado muito aqueles tempos de 2000, 2001/2002, quando aí sim é eliminado no meio da competição do Boca, que quase chega a 3 finais consecutivas, que depois volta a ter uma terceira final em 2003, ou seja, né, uma equipe que ficou ausente em 2 de uma decisão, mas aí volta inclusive até para ser campeão. Então são 4 Libertadores para 3 títulos daquele Boca, e o São Paulo 92, 3 e 4, que faz 3 finais e só perde pro Vélez porque foi um achado da natureza aquela vez, o Palinha perdendo pênalti em casa, tudo mais, vai pros pênaltis e tal, mas me lembra muito essa solidez de uma equipe que encara a competição com uma robustez, com uma personalidade, mais do que isso, jogando a vera a competição. Não é que ele tá ganhando aos trancos e barrancos, ele está desempenhando dentro da competição. Não, é massacre. O que eu acho interessante, muito interessante nesse Palmeiras, e olha, já a gente vai projetar, já sabemos, quartas de final, simplesmente Palmeiras e Atlético Mineiro, podemos ter Corinthians e Flamengo. Que Libertadores é essa? Mas o que me chama a atenção é que um time quando bate no topo, para se manter é muito difícil. O Palmeiras melhora. Assim, nessa comparação que o Facincani fez, dessa sequência de 3 anos vencedores, esse é o Palmeiras que eu mais gosto, porque além disso, da solidez, da parte tática, o Abel que a gente respeita, tá sendo jogos legais, a gente tá vendo um Palmeiras mais bonito. Não que eu criticasse antes, mas é legal, você ligar a TV, há uma diferença, 5-0, cara. Há uma diferença grande. O Palmeiras, ele é de maneira incontestável, para ficar bem claro, o atual bicampeão da América, mas para mim, de maneira clara, o Palmeiras não era o melhor time do continente em 2021, não era o melhor time do continente em 2020, e o campeonato que tem o mata-mata como a sua fase decisiva permite que os melhores times percam. O Chelsea, que ganhou a Champions há 2 temporadas, não era o melhor time da Europa e ganhou a Champions com merecimento na final, né? Então o Palmeiras, com merecimento, ganhou tudo o que ganhou, mas não era o melhor time nem do Brasil, quiçá do continente. Então começou a construir, e vamos chamar de hegemonia, a palavra forte, mas começou a construir esse caminho de solidez, né, essa sobra, sem ser o melhor. E agora, em 2022, acho que esse é o traço do ano do Palmeiras, é uma evolução desmedida do trabalho, né? Então o Palmeiras ganhou as 2 Libertadores porque ele foi mais competitivo que os seus 2 adversários, que o River Plate na semi, que o Santos na final, que o Galo na semi, que o Flamengo na final, foi mais competitivo, não foi tecnicamente melhor do que eles, mas foi mais competitivo. E agora a evolução técnica, a evolução tática, o crescimento coletivo, o crescimento de desempenho do Palmeiras, ele é assim avassalador. Por isso o Palmeiras é, com alguma sobra, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Por isso o Palmeiras é, com muita sobra, o melhor time da Conmebol Libertadores. E tem aí a Copa do Brasil, que ele vai ter que reverter um cenário contra o São Paulo. Perdeu 1-0 fora, é plenamente capaz a gente ainda enxergar o Palmeiras como mais cotado para passar para as quartas de final. Então agora o Palmeiras vive um momento em que ele, de fato, é melhor do que os outros e continua sendo competitivo, e essa é uma combinação muito difícil de ser batida. Por isso é muito raro ver o Palmeiras perder jogos. Vamos ver como é que vai ser o confronto com o Atlético. Acho que é uma inversão total, né?
né? A gente falou aí do jogo do ano passado, onde o Palmeiras ele era inferior ao Atlético em desempenho, o Atlético era favorito, o Palmeiras foi lá e fez. Agora inverte, né? O Atlético é um time que vem com muitas dúvidas sobre ele, com um desempenho muito questionável, com uma incerteza sobre o seu técnico, e o Palmeiras vem com muita sobra como o melhor time do continente. Como é que vai ser esse confronto? Vai ser de fato, em termos de proposta, um confronto inverso que a gente teve na última Libertadores? É muito curioso, vai ser um encontro incrível. E você cita uma coisa importante. Quando o Palmeiras termina a temporada 2020 campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, ele vira aquela chave para o Mundial, que foi uma grande frustração, mas ainda assim, como agora vai ser o time a ser batido. E ele perde a Recopa, ele perde o Campeonato Paulista, ele é eliminado da Copa do Brasil para o CRB. Dentro de casa. Dentro de casa, o Abel pressionadíssimo. Sim. E ainda teve esse acréscimo que, por mais que muita gente tente relevar, mas ficou uma grande frustração numa participação que não existiu no Mundial de Clubes. Foi pífia. Foi pífia. Então, ele quando estava no topo, naquela ocasião, quando ele chegou ao cume e ele precisava se manter, ele caiu demais. E rápido. E aí, quando ninguém esperava que esse time fosse se reencontrar, que era a chamada temporada da entre-safra, ele volta ao segundo semestre campeão da Libertadores. E ele entra de novo agora com essa continuidade, só que com uma pequena diferença. Ele já ganhou o Campeonato Paulista, ele está ainda numa condição... Fez um belíssimo Mundial. Fez um belíssimo Mundial, é verdade, por minutos em que o Palmeiras não leva os pênaltis e, enfim, aí é um contexto que a gente pode discutir aqui numa outra questão. Ele está numa Copa do Brasil com dificuldades, mas com o jogo completamente aberto. Recopa ele ganhou também. Recopa venceu e bem, ganhou bem tanto Paulista como a própria Recopa. E ele está, desta vez, diferente do que foi em 2020, naquele chamado voo de cruzeiro. Se vai ter uma turbulência ou não, a gente não sabe, mas ele conseguiu trabalhar o psicológico de que, para se manter no cume, é preciso continuar brigando, batalhando, superando dificuldades, ainda com um time que eu vejo que neste momento está batendo o seu momento mais crítico fisicamente falando, por incrível que pareça. Porque, Felipe,